Antes de nós fazermos a leitura da palavra, eu gostaria de enfatizar o propósito deste estudo. Falar sobre a vida após a morte é trabalhar dentro de dois temas da teologia sistemática, que é o estudo da escatologia, que é o estudo do final dos tempos, e o estudo da soterologia, que é a doutrina da salvação. É impossível, Michel, falar sobre a soterologia e falar sobre escatologia sem tocar neste tema, que é o tema que nós vamos abordar nesta noite, que é a vida após a morte. É impossível nós abordarmos o tema da soterologia e da escatologia sem falar da vida após a morte. Então, com base a este tema, nós vamos tratar nesta noite sobre a eternidade, céu ou inferno. Então, para embasar a nossa temática, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19. É uma história muito conhecida para nós, tá? Alguns dizem que é parábola, mas eu quero refutar essa ideia, tá? Este texto aqui não é parábola, porque as parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contava, eram histórias, irmão Beto, que eram comparações. O reino dos céus é semelhante ao bom semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Isso são parábolas, são histórias que Jesus contava para comparar aquilo que ele estava trazendo como ensinamento. Nenhuma parábola leva nome de nenhum personagem. A história que nós vamos ler não é parábola porque não existe nenhuma comparação. E uma outra base teológica para a gente refutar a ideia de ser parábola, aqui Jesus usa dois nomes. O nome do mendigo, né, daquele homem que vivia uma vida de miséria, que o nome dele era Lázaro, e o nome do patriarca Abraão. Então aqui nós vamos ter esses nomes e Jesus contando essa história. É uma história real que acontece na vida após a morte. É uma história evidente, é uma evidência real da vida após a morte. Tá? Não é uma parábola, não é uma comparação, mas é um fato real por se tratar de nomes e também por não haver nenhuma comparação. Então, com base nesta temática, vida após a morte, nós vamos ler essa história real. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Todos acharam? Amém ou não amém? Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai,
manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão então respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, embasando o nosso estudo nesta noite, com esse tema, a vida após a morte, estamos diante de um texto que revela para nós, Renata, uma realidade na eternidade. Entendemos que o nosso corpo, André, ele é dividido em 3 partes. A nossa teologia entende que o corpo é dividido entre corpo, carne, alma e espírito, uma tricotomia. Sendo o corpo dividido em 3 partes, entendemos de forma bíblica que a palavra do Senhor nos ensina que quando o homem ele morre, a sua carne, o seu corpo, volta para onde ele veio. Do pó viestes, o pó retornarás. Então o corpo voltará ao pó. O Espírito veio de Deus. E o Espírito que nos dá vida, que nos torna alma vivente, voltará a Deus. E a alma, que é o campo dos sentimentos, da razão, dos nossos desejos, que movimenta essa matéria chamada corpo, porque tudo que nós fazemos é movido pelos desejos da alma, a alma vai seguir o juízo, vai seguir o plano eterno. E a Bíblia diz que quando Deus ele forma o homem, presbítero Valdir, Deus coloca dentro do homem a eternidade. Então, todos nós somos seres eternos. E sendo seres eternos, precisamos trazer ao nosso conhecimento este estudo para nos alertarmos. Porque o que nós vivemos nesta vida vai direcionar a nossa eternidade. Isso é muito sério. Nós precisamos ter essa consciência que a nossa vida temporal, esse plano na terra, vai nos conduzir a uma eternidade, a um plano eterno. Por isso que esse estudo nos traz um alerta para que nós possamos entender que a morte não é o fim, a morte é o início de uma vida eterna. E isso é muito sério, porque tem muitas pessoas vivendo só na terra e se esquecem de uma vida eterna. Se esquece que depois desta vida natural existe uma eternidade, que não tem nem início e não tem nem fim. É uma vida eterna. Abra comigo aí a sua Bíblia, na escrita de Salomão, Eclesiastes, capítulo 3, para a gente entender essa verdade, amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Grava esse texto aí, que esse texto é muito importante para o nosso estudo, amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, ou desejo pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Seguindo o mesmo livro, Eclesiastes. Agora a gente vai pular algumas folhas aí, algumas páginas da Bíblia, e vamos para o capítulo 12.
Eclesiastes 12, versículo 7. Olha o que o texto diz: o pó volta à terra, de onde veio, o espírito volta a Deus, o que deu. Tudo sem sentido diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui? Que do pó, que é a matéria, tornará o pó. O espírito tornará Deus, mas a alma seguirá o seu destino. Se a gente seguir a mesma linha de pensamento, no capítulo 12, nós vamos ler aí o versículo 13 e o versículo 14, tá? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então a gente vai seguir a mesma linha de pensamento. Olha o que o texto diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, tenha temor a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Olha o que Salomão está dizendo a nós, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Tudo que o homem faz na vida será levado a julgamento, seja bom ou seja mal. E quem será julgado diante de Deus pelas suas obras? A carne como matéria, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não. O Espírito que veio de Deus? Sim ou não? Quem vai apresentar diante de Deus para esse julgamento? Hein? A alma. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo disse? Dentro de mim milita a carne e o espírito. A alma fica no meio dessa guerra. E essa alma é um ser eterno. Então nós precisamos entender a importância de uma vida após a morte, gente. Nós estamos falando aqui de algo muito sério. Porque falar de morte traz peso em nossos corações, sim ou não, gente? Sim. Queremos viver. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer, levanta a mão. Se levantar um aqui, glória a Deus. Mas nós desejamos querer viver. Queremos desfrutar das bênçãos de Deus na vida. Vermos os nossos filhos crescerem, ver os nossos netos, mas uma realidade que ninguém aqui vai escapar é que um dia nós vamos nos deparar diante da morte. Se nós voltarmos aqui para Eclesiastes capítulo 3, que foi o texto que nós lemos, falando sobre a eternidade, Salomão começa dizendo que há um tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Todos nós aqui já nascemos. Alguns já têm aí os seus 50 anos, outros seus 17, outros estão começando a sua vida agora, outros já estão no final da sua fase de vida, pela sua idade, que é o processo natural. Então há um tempo de nascer e um tempo de morrer. A realidade, Richael, é que todos nós, cedo ou tarde, nos encontraremos com a morte. E depois que nós tivermos este encontro, aí que vai começar a eternidade. Por isso que eu quero fazer uma pergunta para vocês nesta noite. Se a morte batesse na porta do seu coração hoje, aonde a sua alma passaria a eternidade? Se a morte te chamar hoje, para onde você iria? Em um contexto político, social, religioso que vivemos hoje, né, na nossa nação, pouco se fala desta realidade, irmãos. Seria muito bom eu trazer ensinamentos aqui falando dos milagres de Jesus, falando sobre os profetas que realizaram grandes obras, mas o meu propósito aqui
trazer um despertamento para vocês, como para mim, para que nós possamos entender que a nossa vida não pode ser vivida somente aqui. Existe uma eternidade nos aguardando. Existe um plano depois desta vida. E não é só o cristianismo que ensina isso não, tá? Eu vou te trazer algumas bases aqui de outras religiões que ensinam sobre uma vida depois da morte. Outras religiões que não é o cristianismo. Vamos lá. O espiritismo de Allan Kardec. O conceito do espiritismo dentro da vida após a morte é uma visão de reencarnação. É um progresso espiritual. Segundo o espiritismo de Allan Kardec, a morte não é o fim da vida. O espírito sobrevive e continua sua existência. Ele volta a se encarnar até se tornar um espírito iluminado. Vai melhorando, tá? Essa é a visão de Allan Kardec dentro do conceito do espiritismo. Existe um mundo espiritual, onde os espíritos vivem entre uma encarnação e outra. Morreu, volta e vai se reencarnando até alcançar um espírito iluminado. Essa é a visão kardecista. A visão dos mórmons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conceito principal desse tema que nós estamos abordando hoje, a vida após a morte. Conceito principal, plano de salvação, vida pré-mortal, vida mortal e vida pós-mortal. Que sentido faz nesse conceito? Antes de nascer, as almas já existiam como espíritos com Deus, uma vida pré-mortal. Já havia uma existência do nosso espírito, antes de nós nascermos. A vida na Terra é um período de provação, que é a vida mortal. Então, a vida na Terra, esse espírito está sendo provado. Após a morte, há um mundo espiritual, dividido entre paraíso e prisão espiritual. Eles têm 3 conceitos de reino de glória, visão dos mórmons. Reino celestial, que é a maior glória para os seus fiéis. Reino terrestre, para aqueles que ficaram em cima do muro, né? Aqueles que foram mais ou menos. E o reino celestial, que são para aqueles que não se arrependeram. Esse é o conceito dos mórmons. Apenas os que rejeitaram totalmente a Deus vão para as trevas exteriores. Então, essa é a visão dos mórmons. Eles creem numa vida após a morte, mas que a pessoa ela tem 3 estágios de vida. Aqueles que foram muito fiéis vai viver um reino celestial, um reino de glória. Aqueles que fizeram coisas mais ou menos, ficaram lá em cima do muro, é um reino intermediário, fica no meio. Aqueles que viveram ali, mais ou menos, aqueles que se arrependeram, os iníquos arrependidos, vivem um reino celestial. Mas aqueles que não se arrependeram e rejeitaram totalmente a Deus, vão para as trevas exteriores. Então, eles acreditam em 4 fases da vida após a morte, tá? Nós vamos desconstruir esses conceitos aqui, tá, irmãos? Eu estou trazendo conceitos paralelos de religiões e de crenças dentro deste tema. Islamismo, tá? Que é uma das religiões que mais cresce, o islamismo. Conceito principal deste tema, paraíso e inferno. É o conceito do islamismo. Com julgamento individual após a morte. Se baseia em um conceito próximo ao conceito bíblico, tal que nós cremos. Paraíso e inferno. Há algumas diferenças. Após a morte, a alma entra em um estado intermediário, chamado Barzakhá. É um negócio assim, não sei pronunciar não. Até o dia do juízo. Então ela fica no estado intermediário, aguardando o juízo. Não foi nem para o paraíso, nem para o inferno. Está aguardando o julgamento final. Está no estado intermediário. Tá? Nós vamos desconstruir alguns conceitos. Os que foram fiéis e justos entrarão no paraíso e desfrutarão dos prazeres de um homem.
Aí existe os seus conceitos. Um lugar de paz, de alegria, de gozo, né? Lá não haverá sofrimento. Aqueles homens que se sacrificaram pela religião, através da fé, os mártires, usufruirão de um paraíso com as virgens. Essa é a visão deles. E Alá vai julgar aqueles que foram incrédulos e perversos, os que não acreditaram em Alá. Os que forem incrédulos e perversos irão para o inferno, um lugar de sofrimento. Essa é a visão do islamismo, tá? Que há um estágio intermediário, aonde todos que morrem ficam aguardando o juízo final, ficam aguardando o julgamento final. Tá dando para vocês entenderem aqui, gente? Amém? Testemunhos de Jeová. Vamos lá. Uma visão após a morte. Olha o conceito dos TJs. Conceito principal dos TJs. Morte como estado de inconsciência. Ressurreição e vida eterna na terra. Então, aqueles que não foram salvos estão no estado de inconsciência. Morreu, está no sono profundo e acabou. Eles não creem num julgamento final. Aqueles que foram salvos, né, os separados, né, os eleitos, vão usufruir de uma vida eterna na terra. A morte é um estado de inconsciência total. Alma não imortal. A pessoa está dormindo. Pronto, acabou. Morreu, acabou. Não há juízo sobre aquela pessoa. Está dando para entender aqui? Amém? Não existe inferno de tormento eterno. Essa é a visão dos TJs. Eles não acreditam no inferno de tormento eterno. Essa mesma visão dos TJs é a mesma visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está anotado aqui também, tá? Eles não acreditam numa existência de um inferno eterno, tá? De um tormento eterno. A pessoa morreu e acabou a vida dela. Só não vai desfrutar de um paraíso, de um lugar bom, de um lugar de deleites. Morreu, acabou, está no estado de inconsciência. Ponto. Essa é a visão deles, tá? Deus promete uma ressurreição, os justos terão vida eterna na terra, que é uma terra paradisíaca, e alguns, os 144 mil, reinarão com Cristo nos céus. Então, os salvos estarão na terra, que é um lugar paradisíaco, e 144 mil eleitos estarão com Cristo nos céus. Imagina, desde quando nasceu os TJs até hoje, eu creio que mais de 144 mil já se adequaram lá, né? Foram adeptos a essa religião, se converteram lá nessa crença. Agora imagina, só 144 mil que reinarão com Cristo nos céus. Os outros vão desfrutar de uma alegria, de um paraíso aqui na terra, mas com Cristo só 144 mil. Essa é a visão deles. Agora, aqueles que morreram sem acreditar na sua fé. Os iníquos não arrependidos serão destruídos de forma definitiva na segunda morte, sem sofrimento eterno. Serão destruídos, morreu e acabou, e não haverá sofrimento eterno. Ponto. Essa é a visão dos TJs, que é uma visão similar, parecida com a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Agora vamos falar da visão do cristianismo, que existe duas linhas, existe duas vertentes. O cristianismo protestante, que é o que nós cremos, e o cristianismo católico, tá? No cristianismo católico, os católicos acreditam em um estado intermediário, chamado purgatório. Da mesma forma, né, que o islamismo e os mormons também acreditam, um lugar intermediário. Por isso, né, que os católicos costumam fazer rezas e orações aos mortos, no dia dos mortos, né, que é dia 2 de novembro, não é isso? O dia dos finados. Eles vão lá orar, rezar, porque aquela alma está aguardando o julgamento. E Deus, através daqueles que estão vivos,
podem salvar aquela alma do purgatório. Então, a salvação daquela alma do purgatório não está na obra de Jesus. Está nas orações dos parentes que estão vivos. Olha que loucura. Se eu não oro, a pessoa não é salva. Se eu oro, ela pode se salvar do purgatório. Essa visão da Igreja Católica nasceu também as indulgências. Com essa visão, a Igreja Católica começou a pregar as indulgências. O que é as indulgências? Vocês têm direito a comprar aquela alma do inferno, do purgatório. As suas ofertas podem resgatar a alma do seu filho, do seu parente, tirar ela do sofrimento, de um estado intermediário. Essa é a visão do cristianismo católico, tá? Só que houve uma reforma, lá em 1517, com Martinho Lutero. Com esta reforma, nasceu o cristianismo protestante, ou cristianismo reformado, aonde nós temos o conceito da vida após a morte apenas com dois destinos, apenas com dois caminhos, que é o céu e o inferno. A nossa visão, dentro deste tema que estamos abordando hoje, não existe lugar intermediário, não existe um lugar que a pessoa morreu e fica aguardando. Morre, ela vai seguir o juízo, ela vai seguir um destino. É o que nós cremos. Segundo a nossa visão, não tem como orar pelos mortos, porque aqueles que morreram seguiram o seu caminho, já não nos ouvem mais, estão em um outro estado. Nós cremos também que aqueles que morreram não podem se reencarnar, porque se morre apenas uma vez. Depois disso, segue o juízo. Vamos com base bíblica? Abra comigo aí Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para não ficar só dentro desses conceitos teológicos. Vamos trazer conceitos bíblicos, versículos bíblicos, para embasar o que nós estamos ensinando nesta noite, amém? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Alguém que achar aí, puder ler para mim, amém? Hebreus 9, 27. Quem está aí, vai assistir aí pelo YouTube, depois você pesquisa aí os versículos, tá? Que nós estamos gravando, irmãs e irmãs, e nós vamos colocar lá no YouTube para os irmãos que não tiveram oportunidade de estar aqui, sem contar que alguns amigos pediram para a gente gravar esse vídeo, que eles queriam também aprender um pouco sobre este tema, tá? Então, quem está aí na sua casa assistindo, abre aí Hebreus 9, 27. Quem encontrou pode ler para mim, por favor? Então, como, né, o homem está destinado a morrer apenas uma vez, segue-se o juízo, Cristo morreu uma vez para salvar alguns, para salvar a humanidade. Então, não existe mediador, né, não existe um homem como mediador, ou um apóstolo como mediador, ou um pastor como mediador. O único mediador que nos dá direito à salvação é Jesus Cristo, não há um outro, tá? Não há um outro que faz essa mediação. Paulo vai dizer que o único entre Deus e os homens que é mediador é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Então, da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e seguir o juízo, Jesus morreu uma vez para salvar a humanidade através do seu sangue. Então, há uma possibilidade de salvação. E essa salvação não é pelos méritos humanos, não é pelas nossas obras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Só que nós precisamos entender que a fé sem obras, ela também é morta. Então, pela graça, nós somos salvos.
por meio da fé. E isso não veio de nós, é dom de Deus. Uma vez que levantamos as nossas mãos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como Paulo escreve em Romanos, confessando com os lábios, crendo no coração, seremos salvos. Pela graça, não há obras humanas que podem salvar alguém. Não é o seu dinheiro, você não tira a alma de ninguém do purgatório, não é suas boas ações, só que aquele que foi alcançado pela graça, uma vez alcançado por esta graça, sendo aceito por Cristo, lavado pelo sangue e sendo alcançado pela salvação e tendo o nome escrito no livro da vida, eu e você precisamos manifestar nossa fé em Jesus. E através desta manifestação da nossa fé, entra as nossas obras. Não adianta eu falar que eu creio em Jesus se eu não provo isso com as minhas atitudes, com as minhas obras. Não adianta eu levantar as minhas mãos e falar, não, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, se eu não renuncio às minhas vontades, se eu não tomo a minha cruz, se eu não sou o modelo de Jesus, aonde eu passo. Então, a graça e a fé caminham junto, tá? A graça e a fé precisam caminhar de mãos dadas.